estarei dividido. Então, se você puder, anote essa mensagem, coloca aí no seu celular, ainda que vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível no grupo do WhatsApp da igreja, vou tentar colocar nas redes sociais também, enfim, mas é bom você participar, você interagir e você anotar, pegar a Bíblia, sublinhar, isso é importante para o seu crescimento espiritual. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 21, então o tema, até quando estarei dividido? Olha só o que Elias disse nessa palavra maravilhosa. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis, cochear de coxo, estarás doente, aleijado, né? Até quando estareis cocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o, segui-o. Se é Baal, ou seja, o mundo, segui-o. E o povo, o que o povo fez, gente? O que o povo fez? Nada lhe respondeu. O povo, então essa história de que a voz do povo é a voz de Deus é o que, Robson? Isso é a maior mentira que existe. Vai nessa. Vai nessa de que a voz do povo é a voz de Deus. Olha lá, olha o que o povo fez. O povo, nada lhe respondeu. Acha que é fácil ser pastor, que é só colocar dinheiro no bolso? Olha o que o pastor passa. Olha o que o profeta passa. E o Robson está assim, quase que fazendo assim. Né? Olha o povo, Robson, povo quieto, meu amigo, o povo nada lhe respondeu. Que essa palavra então abençoe nossos corações. Vamos orar, vamos ouvir a voz de Deus em nome de Jesus. Pai santo, Pai bendito, mais uma vez louvamos a Ti, Te engrandecemos. Muito obrigado por essa oportunidade, é bom estarmos aqui. E agora eu preciso sim, Jesus, ouvir a Tua voz. Nós precisamos, inclusive eu que estou aqui sobre esse altar, eu preciso de uma resposta nesta manhã. Como eu não ensaiei nada, Pai, apenas separei os versículos, eu preciso que o Senhor fale ao meu coração e ao coração daqueles que preenchem essas cadeiras ou aqueles que me acompanham pela internet, pelo YouTube. Então, fala-nos, ó Deus, nesse dia, ensina-nos, revela-te a nós através da Tua vontade. Em nome de Jesus, e a igreja do Senhor, bendita em Deus, diga amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. O que nós vamos fazer diante daquilo que tem dividido o nosso coração e a nossa mente? O que falar? Qual estratégia tomar quando a gente está diante de uma circunstância e de repente, nesta manhã, você chegou aqui exatamente com esse pensamento, né? O que fazer? E uma igreja, um pastor, quando cuida da alma, pelo menos umas 3 vezes no ano, 2, 3 vezes no ano, eu creio que o altar tem que falar sobre isso. Sobre a questão de pensamentos divididos. Porque quando você vai de Gênesis a Apocalipse, você vê pessoas que tomaram excelentes decisões, que a princípio eram decisões que a prejudicaram, mas que lá na frente gerou bênção, e há outros que fizeram exatamente o contrário, que tomaram decisões que a princípio foram corretas, que supriram uma necessidade, e que quando chegou lá na frente, percebeu que aquela decisão foi a pior a ser tomada. E quem aqui de nós já não viveu isso, já não vivenciou isso? Tomou uma decisão e agora falou assim, opa, essa aqui eu tenho certeza que é essa a decisão a ser tomada. E quando se passaram 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, seja lá qual for o tempo, e você disse, olha, me ferrei. Essa decisão que eu tomei foi a pior. E o pior de tudo é a gente imaginar assim, Deus me disse. Deus me disse. Deus me disse que não era para entrar nesse casamento. Deus me disse que não era para comprar essa casa agora. Deus me disse que não era para comprar esse terreno nesse momento. Deus me disse que não era para comprar esse carro agora.
Mas eu vi, e eu falei, é isso. E aparentemente no início era uma bênção, e depois virou um problemaço. E a gente disse assim, olha, fiz certo. Aí o pior são aquelas pessoas diferentes de mim e de você. Porque eu escuto aqui alguns da igreja dizerem isso, pastor, por que eu não ouvi o Senhor? Ou seja, você não culpa a Deus. Mas o pior são aqueles que ainda culpam a Deus. Aliás, isso é bíblico, Mayla, porque você vai ver na 3ª página da Bíblia que quando Deus falou, lembra, eu tenho que citar, né, Robson? Me desculpe se eu vou repetir, mas quando você lembra lá de Adão e Eva, Adão foi advertido, Eva também, olha, você pode comer de todos os frutos que estão aqui, mas no dia em que você comer dessa árvore aqui, você vai perder o paraíso e você vai morrer. Então, não toque nela, não coma dela. Você pode usar de todas as árvores, menos dessa, porque essa daqui é minha, diz o Senhor. E no dia que você comer dela, você vai morrer e você vai perder o paraíso. Eles foram advertidos ou não foram? E o que eles fizeram? Foram lá. Tanto que a gente brinca, irmã Ana, naquele grande dia, o Josimar já está até pensando, Josimar vai chegar no céu com a foice. Naquele grande dia, irmão Dilson, que estiver um burburinho no céu, Sirlei, a gente vai olhar, quem é que está lá? A gente já sabe. Quem é que está lá? Adão, é quem, Rebeca? Adão e Eva. Todos nós vamos lá. Que bonito que vocês fizeram, hein? Olha o que a gente passou por culpa de vocês, né? Olha o que, vão ter anjos à volta, os anjos de 3 metros de altura protegendo Adão e Eva, porque, tu imagina, bilhões de pessoas vão para cima de Adão e Eva, meu irmão. Que olha, nós ficamos doentes, nós trabalhamos, nós envelhecemos, nós morremos por culpa de vocês. Por quê? Porque eles tomaram a decisão errada, Silei. Eles tomaram a decisão errada. E aí o pior, Silei, não foi isso. Foi que quando Deus veio, caramba, Deus vinha à terra e falava cara a cara com eles. Olha que coisa, Deus vinha. Quando Deus veio e procurou Adão, ele, cadê você? Senhor, eu estou aqui. Aqui aonde? Eu estou escondido. Por que tu está escondido? Porque eu estou nu. E quem falou que tu está peladão? Por isso que o nome dele é Adão, peladão. Então, João gostou, né, João? Por isso que o nome dele é peladão, João. Adão, estava peladão. E aí o Senhor falou, e por que você está aí? Ele falou, porque eu estou nu. E quem disse que você está nu? Aí agora, a primeira culpa, João, ele virou e falou assim, a mulher que tu me destes, né? Olha aí, a culpa é sempre de vocês, né? A mulher que tu me destes, né? Ela me deu o fruto e eu comi. Aí o Senhor nem falou nada com ele, virou para Eva e falou assim, tu tens a dizer? Ela falou, a serpente. A serpente me enganou, né? Então você veja que vai sempre botando a culpa sobre o outro. Então a gente faz isso até hoje, tem quase 10 mil anos que nós fazemos a mesma coisa. Nós vamos transferindo as nossas decisões erradas. O casamento deu errado, não foi por minha causa, é por causa da mulher que Deus me deu. Aí a mulher vai e fala a mesma coisa, a culpa não é minha, a culpa é desse traste do que ele fala e do que ele faz. E assim sucessivamente. O cara tem 20 empresas na carteira de trabalho dele, nenhum patrão prestou. A culpa sempre foi das empresas. E ao contrário, a mesma coisa. Como eu estava conversando com um patrão essa semana, ainda me falou, essa semana, não, outro dia virou para mim assim, não tem um funcionário que preste em Cabo Frio. Pô, não é possível, irmão Dilson. Será que nenhum funcionário não tem? Então me emprega para ver que eu vou trabalhar. Não posso ser o melhor, mas vou trabalhar bem. Vou tentar. Será que não tem uma pessoa que preste? Eu vou mostrar o Josimar, o Robson, vou mostrar outros aqui, que eu sei que trabalham legal, trabalham bacana. Não é possível que não tenha uma pessoa que preste para trabalhar
em Cabo Frio, ainda que seja um pouco difícil mesmo, mas não, aqui ó, tá vendo aqui o Robson, agora o Robson é gerente, tá vendo a dificuldade, né? Então, o que eu estou querendo dizer para você, amado, que muitas vezes as nossas decisões, elas foram erradas não pela culpa dos outros, mas porque nós fomos culpados. Ontem, não sou técnico não, mas nessa época de Olimpíadas, todo mundo vira técnico do esporte, todo mundo conhece tudo, né? Todo mundo conhece tudo. Eu vejo a pastora Renata fazendo aquele negócio do judô. Aí vai fazer, né? Ela faz lá, ela mostra que tomou punição. E ontem, quando um brasileiro entrou, como é que é, pastorinha? Aí vai né? Tá, tomou-lhe a punição. Então, quando a gente, eu vi o rapaz entrando no ringue, era peso pesado, eu falei para eles em casa, a estratégia está errada. Por quê? Porque ele é pesado. Então ele partiu para cima do outro concorrente, com 1 minuto e pouco de luta. O que aconteceu com ele? Pô, cansou, mano. Tu imagina um sujeito do tamanho daquele nosso irmão Marcão. Tu imagina um cara daquele peso, parte para cima do outro com maior gana. O outro é grande também, não consegue derrubar. Depois de 1 minuto e meio você já está assim. Perdeu a luta. Perdeu a luta. É diferente de alguém pequenininho como eu, Robson, Josimar, já parte logo para cima, é nervoso, mas um cara grandão, pesadão, quer fazer isso com o outro, a estratégia está errada. A escolha foi errada, perdeu. E quantas vezes nós já fizemos isso na vida? Escolhas erradas, decisões erradas. E eu vou dizer uma coisa. Falei ainda há pouco sobre bênçãos que aqui parecem legais e lá na frente vira problema. Há 1 mês atrás eu preguei aqui sobre Jacó e Esaú. Quem lembra aqui? Ele estava com muita fome. Ele comeu, ele saciou o seu estômago, ele saciou a sua necessidade. Ali foi bênção, depois virou problema. Ao contrário, Robson, a patroa de José viu o garotão, ele tinha 18 anos, ela já era uma coroa egípcia, devia ser bonitona também. A coroa olhou e falou assim: caraca, eu estou com um novinho sozinho aqui, Zezinho, bonitão, andava dentro de casa sem camisa, que era escravo, aquela coisa. Então a madurona, a leoa olhou, a loba olhou, falou: cadê o velho? Não está aqui. Então é hoje que eu pego o novinho. Partiu para cima do novinho. O que o novinho fez? O que o novinho fez, gente? Se esquivou e correu. Ele correu porque não gostava de mulher? Ele correu exatamente porque ele gostava. Ele sabia: eu vou pegar a patroa. E aí ela até me assustou. Eu pensei que ela falasse outra coisa. Eu também, eu falei: eu vou, é isso mesmo. Aí, quase que Viviane solta: eu vou, é isso mesmo, na patroa, né? E não foi, Viviane. Ele correu. O que aconteceu com ele, irmã? Ficou preso. Ele foi preso 12 anos porque ele não pegou a patroa. Porque ela chegou e espalhou para todo mundo que ele tivesse pego. Só que ele não pegou, ele ficou 12 anos preso, dos 18 aos 30. Será que não passou na cabeça de José na prisão? Antes eu tivesse pego. Já que eu estou aqui. Mas o pior, pastora Renata, é que ele iria morrer. A verdade é essa, é que ele iria morrer, ele não ia para a prisão, ele ia morrer, né? Então, aparentemente, aquela decisão que ele tomou, que foi a decisão certa de não manter relações com a patroa, aquilo gerou um problemão para ele. Ali, durante 12 anos, foi um problemaço na vida de José. Oi? Honestidade. Às vezes é bom falar nisso, irmão Dilson, né? O irmão trabalhou na segurança pública, então hoje o irmão tem uma vida digna, mas quantas vezes de repente se o irmão tivesse feito como alguns fizeram, será que o irmão hoje aos olhos humanos não estaria rico? Então às vezes as pessoas, meu pai que falava isso,
que meu pai trabalhou muitos anos no Porto do Rio, e meu pai era conhecido como o conferente, que pela porta dele do armazém não adiantava. Eles contavam, meu pai era do armazém 3, então eles falavam assim, armazém 1, armazém 2, armazém 4, armazém 5, armazém 6, porque no armazém do meu pai não tinha corrupção. Meu pai falou assim, hoje eu não tenho mansões, não tenho casas, mas eu vou morrer com a minha dignidade no Senhor. Porque ele falava, pulavam, eles não contavam dele, o armazém dele, Cleide. Meu pai era o chefe do armazém do Porto do Rio de Janeiro. Então eles falavam, armazém, não, era o contrário, meu pai era do armazém 4. Contavam armazém 1, armazém 2, armazém 3, armazém 5. Armazém 6, armazém, porque o 4 não adiantava, porque tinha o Hilton Higgins ali, que não deixava passar nada. Então, é melhor ali você ter a sua dignidade, do que você tomar uma decisão errada e chegar lá na frente, a sua vida se complicar. Então foi isso aqui que Elias disse. Elias disse, se chegou ao povo e disse, até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? E a minha pergunta à igreja é essa, até quando você vai ficar cocheando entre dois pensamentos? Primeira coisa que você precisa saber, tudo aquilo que é de Deus para a sua vida, vai ser a coisa mais confrontada que você pode imaginar. Se tem algo de Deus para a sua vida, como dizia saudoso pastor César de Andrade, que era da Rádio Melodia, da Igreja Batista Favos de Mel, do Rio de Janeiro. Ele fala, meu amado, se você é crente, e você não está passando por uma luta, se não há algo confrontando na sua mente, é porque alguma coisa está errada na sua vida. Porque se nós somos de Cristo, se nós somos de Jesus, quem é de Jesus, diga um amém bem forte. Isso, para poder, que agora tem que sair legal aí na filmagem, né? Então, se você é de Jesus, amado, se você entrou aqui nessa manhã na igreja com essa divisão, é porque você é de Deus. Tem que ter esse confronto, tipo aquele confronto, alguém me fez mal. Quando alguém nos faz mal, o que o mundo faz, gente? O que o mundo faz, João? Revida, o cara chega lá em casa, como eu vi essa semana, um absurdo. Olha só, João, eu vi, de repente você viu a reportagem, o cara chegou, eu lembrei de você, Josimar, quando você era do posto, que passava aquelas lutas de madrugada ali. O cara chegou no posto e falou assim, meu amigo, coloca de madrugada, tanto de gasolina nessa garrafa aqui. Aí o cara apontou para as câmeras e falou assim, meu amigo, se eu botar a gasolina nessa garrafa aí, eu vou ser mandado embora, cara, por justa causa. Eu não posso, eu tenho a garrafa aqui do posto, aquele vasilhame, eu posso botar, não, meu amigo, eu quero que você coloque isso aqui nessa garrafa, eu estou mandando você botar. Não, cara, mas eu não vou botar, porque senão, olha lá, as câmeras pegam, eu vou ser mandado embora, por justa causa, então eu não posso encher essa garrafa. O cara foi, deu um soco na cara do frentista, o frentista caiu lá, ele pegou o carro e foi embora com a mulher. O rapaz sentou na cadeira, voltando em si depois, né, da pancada, da agressão que levou. O cara foi em casa, 30 minutos depois, voltou a pé, deu 2 tiros na cabeça do garoto no posto de gasolina. Isso é o quê? Isso é o mundo. Isso é o mundo. Né? Agora foi preso, ou estava foragido, que aí a polícia pegou pela placa do carro, pegou. Então, isso é o mundo. O mundo ele resolve logo, ele vai lá e resolve, na briga, na agressão, no tiro, seja lá como for. E o crente? O crente ele fica, a pessoa me fez mal no trabalho, caramba, e agora, o que eu faço? Né? Olha o confronto, por quê? Porque se o mundo ele pratica logo o mal, eu e você temos verdadeiramente, nós temos a semente de Deus, mas nós temos uma carne. E ali começa aquele confronto. E agora? Eu faço da mesma forma? Eu preparo aqui uma situação para prejudicar ele, para prejudicar ela? É exatamente essa divisão de pensamento. Foi o que o profeta disse. Até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Por quê? É a nossa luta interna. E todos nós temos essa luta interna. Temos essa questão dessa divisão. E agora, o que eu faço diante dessa circunstância? Qual estratégia a tomar? Aí lembra estratégia, você lembra do filme Tropa de Elite. Estava lá o soldado dormindo e chega o major, o capitão Nascimento,
E aquilo ali foi absurdo mesmo. Ele vai lá e fala assim: ô fulano, o 02 está dormindo. Olha aí, irmão Dilson, lembrando. Está lá o 02 dormindo. Ele pega, tira o pino da granada e bota aqui: senhor 02, segura a granada. Se o senhor dormir, o senhor se explode. O senhor explode seus amigos do lado. O senhor me explode. O senhor explode todo mundo, né? Os instrutores. O senhor vai explodir todo mundo. O senhor vai me explodir, vai se explodir e vai explodir todo mundo. Vamos continuar com a aula. Estratégia do grego. Estratégia. Rapaz, tu imagina aquela decisão. Tudo bem que ali é uma questão, é um teatro, é um filme, mas aquilo acontece de verdade. Quer dizer, se ele dorme, mata todo mundo ali. Então, que decisão é essa? Que decisão que você tem que chegar ali num ímpeto e fazer isso? De repente, amanhã é o que você vai fazer. Essa porta de emprego, eu fico nela ou não fico? Como eu disse, eu caso ou não caso? Eu viajo ou não viajo? Eu invisto dinheiro aqui ou não faço? São as dúvidas que nós temos. E essas dúvidas, muitas vezes, vão nos levando para trás. Porque aí existe algo chamado procrastinação. O que é a procrastinação? É quando você adia decisões que você tem que tomar. Um casamento, ele não acaba da noite para o dia. Acaba, pastor, porque eu descobri que ela me traiu ontem. Não, mas ela não te traiu ontem. Isso aí começou lá atrás. Ou ele. Isso não começou ontem, ali num pecado, numa coisa. Não foi assim. Isso já vinha acontecendo. E aí a pessoa vai adiando a conversa, vai adiando o papo, vai adiando ali sentar e descobrir onde está o problema. E por isso que Elias virou para o povo e falou: até quando vocês vão ficar com o pensamento dividido? Se o Senhor é Deus, tome a decisão em Deus. Se é Baal, se é o mundo, então siga o mundo. E olha o que o povo de Deus fez: nada respondeu. O povo nada respondeu. O povo não ficou do lado do profeta e do lado de Deus. Ele falou: se o mundo é que é bom, siga o mundo. Se é Deus, siga Deus. Ele falando para o povo de Deus. E o povo de Deus ficou calado. O povo de Deus ficou calado. Gente, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Ontem eu vi o pastor Josué Valandro Júnior, da igreja Atitude do Rio, né, uma das principais igrejas hoje na cidade do Rio de Janeiro. Ele está, se eu não me engano, é na Holanda. Ele mostrou, gente, ele filmou. Não é que a gente ia duvidar da palavra dele, mas ele filmou uma igreja presbiteriana que tinha 4 portas, 4 entradas. Escuta o que eu vou te dizer: 4 entradas daquelas igrejas góticas antigas. A da esquerda, a primeira porta, é um cabaré. Abriram, a igreja está com dificuldade de pagar as contas e falou: eu vou alugar uma das partes do templo da igreja. As 3 portas aqui são a igreja, a porta daqui é um cabaré, de luz vermelha e tudo. Então, o João perdeu-se completamente. O Josimar está rindo. A igreja virou um cabaré, meu amado. Né? Então você imagina não tem nem como imaginar. Chegar numa igreja, eu tenho essas portas aqui, uma é um cabaré. Que misericórdia! Então perdeu-se completamente, as decisões são erradas. Por quê? Porque o povo nada responde. Eu fico imaginando, será que não tinha os membros da igreja dizer: pastor, pelo amor de Deus, então vai o senhor para o cabaré? Como é que vai fazer uma coisa dessa? Aí veio gente embaixo e colocou assim: não, isso não é só nessa igreja da Holanda, já existem várias igrejas na Europa que estão acontecendo isso. Que abre uma das portas e coloca bares, coloca pubs, coloca cabaré junto, ou seja, unindo o santo e o profano, né? Então, gente, nós estamos vivendo esses dias aqui, onde às vezes o povo nada responde. Tá bom, pastor, e como é que devem ser então as minhas decisões? Mateus 7,13. Mateus 7,13, por quê? Ele diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela.
as principais decisões da nossa carne sem Cristo vão fazer isso aqui. Se eu e você tomarmos decisões pela nossa própria carne, amados, vai ser nisso aqui que nós vamos entrar. Por quê? Porque o mundo, as decisões do mundo, é sempre assim, é larga. E se é larga, significa que muita gente está indo por ela. E o que a nossa carne não gosta? De ser oposição. É ótimo você pensar da mesma forma que todo mundo. É ótimo, é ótimo. Vai lá nas redes sociais e fala alguma coisa contrária à agenda de hoje. Já que eu também não posso falar muito por causa do algoritmo ali da BA, da burrice artificial. Então chega lá num daqueles comentários lá das redes sociais e fala alguma coisa contra ali para tu ver 500 respostas, a maioria delas contra você. Fundamentalista. Você é fundamentalista, religioso, você não sei o que, retrógrado, fascista, não sei mais o que, e tal, e vão arrasando com você. Por quê? Porque larga é a porta. E espaçoso, ou seja, todo mundo vai por ali. Aí você olha, bom, já que está todo mundo indo por aqui, eu vou também. E lá é a perdição. E lá é a perdição. E o versículo seguinte, o 14. Porque estreita é a porta, é apertado, amado. Talvez seja por isso que você esteja sofrendo tanto. É porque você quer acertar. É porque eu quero acertar. Você vê a minha luta, às vezes, aqui com o ministério, com a igreja. Se eu fizer um pouquinho mais, de repente, como a grande maioria faz, de repente eu venha explodir aqui em Cabo Frio. Mas não posso fazer, amado, porque o meu compromisso é com Deus. O meu compromisso é com a palavra. O meu compromisso é com a verdade. Eu poderia aqui fechar os olhos agora, virar aqui para o Marcelo e dizer: eis que te digo agora, eis que... Você sabia que hoje existem pessoas que vão nas redes sociais descobrir os problemas das pessoas para revelar dentro da igreja? Você sabia disso? CPF e tudo. Hoje em dia tem isso, gente, pessoas especializadas em olhar redes sociais para depois chegar na igreja e descobrir qual é o problema da pessoa, qual é a dificuldade, para poder entregar, para trazer essa pessoa e trazer dinheiro para a igreja. Para você, pastor, não acredita? É verdade. Então a Bíblia diz aqui: estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. São poucos. Por quê? Porque ficar do lado do mundo e da maioria é mais fácil. É mais fácil. De repente, se você aceitar o que o seu filho, a sua filha está dizendo, né, de repente dizer assim: não, pai, mãe, é assim, talvez você tenha paz. De repente você tenha paz. Se você fizer exatamente o que ali o seu marido, sua esposa quer, algo contrário à palavra, se você disser amém, entre aspas, você vai ter paz. Mas lá na frente, amados, vem a perdição. Vem a perdição. O pecado, ele é gostoso. O pecado, ele gera bem-estar em nós agora. Mas lá na frente, ele gera perdição. Ele gera problemas. Então, por isso que ele fala, é apertado, né? A porta de Deus é estreita, é apertada, e poucos são aqueles que passam por ela. E por quê, pastor? Porque Deus quer me fazer sofrer? De maneira nenhuma. Jeremias 29, 11, ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. É maravilhoso ouvir isso aqui, né, gente? Porque se Deus fosse realmente pelos meus pensamentos e pelos teus, ou a nossa vida fosse baseada em nossos pensamentos, nós estaríamos lascados. Estaríamos lascados. Então o Senhor, quando Ele fala isso aqui, Ele não fala porque Ele quer te prejudicar. Quando Ele te chama à igreja, Ele não te chama porque Ele quer roubar o seu tempo de sono. Ah, pastor, agora pela manhã eu queria estar em casa vendo as Olimpíadas. Daqui a pouco você vai ver. Deus não quer tomar as 2 horas suas. Ah, pastor, eu queria estar agora em casa limpando o meu quintal, eu queria estar preparando o meu churrasco, daqui a pouco você vai. Mas tudo tem a hora, tudo tem o tempo de Deus. E se Deus te trouxe para cá, não é porque Ele quer roubar o teu tempo.
Eu e você, a gente trabalha 4, 5 meses do ano só para sustentar Brasília. Eu sei disso. É 4, 5 meses do ano que a gente trabalha só para pagar impostos nesse país. Nem na coroa portuguesa acontecia isso, quando Portugal mandava nesse país. Hoje é pior, para tu ter uma ideia. Hoje é pior. E aí você diga assim, pastor, além de eu ter que dar, né, os meus impostos, aí 1 mês do ano eu dou de dízimo na igreja, eu trabalho 1 mês para poder entregar dízimo à igreja, ainda tem que fazer isso. Mas quando Deus faz isso, não é para tomar o que é seu, é para te abençoar, é para abrir portas, é para te multiplicar, é para guardar a sua vida financeira. Por quê? Porque é apertado o caminho de Deus. Ele fala, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então tome a melhor decisão nesta manhã. Tenha a decisão de Deus, a decisão que o Senhor colocar no seu coração. Não confronte Deus com os seus pensamentos. Não diga para Deus que tem que ser da sua maneira. Mas diga para Deus assim, Senhor, qual é a sua maneira? Qual é a sua forma? Hoje eu repito e vou bater na tecla, pode ser que seja difícil, duro ficar do lado de Deus, mas daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, você vai perceber que valeu a pena ficar do lado de Deus, ficar do lado da vontade de Deus, porque quando a gente fica do lado da nossa carne, ela nos leva à morte. Pastor, como então alargar o meu espaço, alargar o meu caminho? Segundo Crônicas 20, versículo 20, ele disse, eu uso muito isso aqui na hora do ofertório, pela manhã cedo se levantaram e foram ao deserto de Tecoa. Imagina você levantar cedo e ir ao deserto, amados. Ele não estava indo para a bênção, ele estava indo ao deserto. Ele era um homem de Deus, mas agora ele precisava confrontar um deserto. E hoje, de repente, você chegou aqui e você está confrontando esses seus desertos. Porque aquele deserto é aquela hora em que você está dentro do ônibus, sentado, olhando pela janela, e ali você vai pensando na sua vida, nas suas dificuldades. Ontem, eu estava atrás de um veículo, quando eu estava com a pastora Renata no carro, e a gente estava atrás de um veículo, e estava vindo um carro pela esquerda, e o carro da direita foi indo na direção da esquerda, e aí o cara deu uma buzinadinha, ele voltou para a direita, e quando nós passamos por ele, aí eu falei assim, Renata, deve estar mexendo no celular. Aí ela falou assim, pior que não, o cara estava fixo olhando para frente. É porque ele estava dirigindo e ele não estava aqui, né? Então, ele estava dirigindo, que eu falei assim, Renata, tu viu se estava mexendo no celular? Ela falou, não, ele estava fixo, segurando no volante assim, paralisado, olhando para frente. Ela falou assim, ele estava dirigindo o carro, mas ele não estava nem aqui, né? Então, aonde que vai o pensamento da pessoa, confrontando ali, né, nos seus desertos? E de repente você entrou aqui hoje também dizendo assim, pastor, eu vivo o meu deserto, pastor, eu estou com medo do amanhã. Aqui também ele estava com medo do amanhã, porque ele ia morrer. Isso aqui era a última manhã de Josafá, ele ia morrer, e ele foi cedo confrontar o problema. Então você precisa confrontar o problema. Há situações na vida que o que está dependendo é de uma decisão sua. Uma decisão, agir, colocar o pé. E deixa Deus fazer. Lembra da água, da tempestade? Em que Jesus estava vindo pela água e Pedro olhou e falou assim, és tu, mestre, és tu? E Jesus falou assim, sou eu. Ele falou, se és tu mesmo, manda-me andar por sobre as águas. Jesus falou, vem. Meu Deus do céu. E Jesus lançou a palavra sobre ele e falou, vem. E o que ele precisou fazer, Cleide? Ele precisou botar o pé para fora do barco, botar sobre a tempestade. Talvez o que eu e você precisamos fazer hoje é colocar o pé exatamente em cima daquilo que nos dá medo. É colocar o pé sobre aquilo que está tentando tirar a tua paz. E se Jesus falou assim, vem, então está na hora da gente ir.
Está na hora da gente enfrentar o deserto. Não fique em casa debaixo do cobertor. É o deserto, não, amado. Vamos enfrentar o deserto. E ele foi lá, ele foi enfrentar o deserto. E ele disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis o quê, gente? Pô, está seguro no deserto, amados. Há uma serpente no deserto que em torno de 4 quilômetros ela sente o cheiro de carne. A 4 quilômetros. E ela vem assim, ó, naquelas dunas da serpente. E não tem para onde fugir do deserto. Não tem como fugir. Você só olha de longe numa duna, lá em cima você vê um ponto preto vindo. É a morte, amado. Porque não tem para onde correr. Os inimigos, o sol, os salteadores, os bandidos, os abutres, a sede, a insolação, tudo há isso no deserto. Um dos lugares mais perigosos do mundo. E eles foram lá enfrentar os inimigos. Ele disse: creia no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. O que eu digo aqui para você hoje, amado: creia no que o altar está te falando, creia no que o profeta está te falando, e você vai ver as portas se abrirem sobre a sua vida. Você vai conseguir vencer esse deserto. Pastor, mas eu estou desanimado porque ainda não aconteceu. Antes de terminar, eu preciso falar esse texto aqui. Eclesiastes 3, 1 e 2. Por que ainda não aconteceu? Porque tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Porque só aqui embaixo do céu que existe essa questão de tempo. No céu é a eternidade. Então aqui só é contado o tempo na terra. Então há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. É a única coisa certa que nós temos. Nasceu, um dia vai morrer. Não tem jeito. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ou seja, tempo de semear e tempo de colher. Então, meu amado, enquanto você estiver sobre essa terra, plante dentro da vontade de Deus, mesmo que todo mundo seja contrário a você. Mesmo que tudo seja contrário a você. Então plante segundo a vontade de Deus. Porque há tempo de se plantar e tempo de se arrancar o que se plantou. Há um propósito. E para esse propósito se tornar uma realidade, né, Deus vai mover de uma tal forma que as coisas vão ter que acontecer. Então você tem que estar dentro desse propósito. Você tem que estar dentro do tempo de Deus. Você precisa conhecer o tempo e o modo de Deus. Então a gente não pode passar o tempo de Deus, né? Ou seja, atrasar, e também a gente não pode adiantar. Porque se adiantar o tempo de Deus, o que acontece? Como a gente vê lá em Israel, essa briga é por culpa de Abraão, né? Adiantou a bênção e falou: não, Deus me prometeu um filho, mas já que o filho não vai vir com Sara, eu vou fazer o filho na empregada. Eu vou fazer o filho na minha funcionária. E foi lá e fez o filho. E os filhos desses filhos até hoje brigam, né? Os filhos de Agar com os filhos de Sara. Por quê? Porque Abraão deu uma forcinha. Porque como Deus falou para ele: Abraão, eu vou te dar um filho. Mas eu não consigo fazer nada com a minha mulher, porque ela já é muito idosa. Então tá bom, vou pegar a minha funcionária do lar, que é mais nova, com a permissão da minha esposa, e vou fazer um filho nela. E foi o que ele fez. E Deus falou assim: pô, não é isso. Eu não falei para você fazer isso. Eu não falei para você fazer um filho na empregada. Eu falei que era para você esperar o tempo para fazer na sua esposa. Aí hoje você liga o Fantástico, tá lá, vem o pessoal do Hamas, joga uma bomba lá em Isaac. Aí vai lá Isaac, derruba tudo lá em Ismael. Aí você vê, por quê? Porque Abraão foi querer dar uma ajudinha a Deus. Ou seja, você tem que esperar o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus, que Deus vai fazer a vontade dele na sua vida. E eu termino esses 40 minutos de mensagem com Salmo 37:5. Pastor Marcelo, quando eu estou dividido, o que eu tenho que fazer? Já que o senhor falou sobre isso hoje, né? O que eu fazer quando eu estou dividido entre dois pensamentos?
O que eu preciso fazer? Qual é, então, pastor, aquilo que o Senhor faz? Então eu vou dizer para você o que eu faço. Eu corro para o Salmo 37:5 e eu medito nesse versículo, como diz a palavra, dia e noite. Toda vez que eu vou lá no meu celular, eu olho. Quando eu abro a Bíblia, eu olho. Para quê? Para que eu possa fazer a vontade dele. Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, como dizem outros salmos, entrega teus cuidados ao Senhor. Entrega tuas preocupações ao Senhor, porque se você ficar remoendo essa preocupação, você vai ter síndrome do pânico, você vai ter ansiedade, você vai ter depressão, você vai ter tristeza, você vai ter, porque o seu cérebro fica ali trabalhando naquele problema, naquela dificuldade. Aí o salmista veio, que ele passava por isso também, Davi, e ele falou há quase 3.000 anos atrás: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, porque ele vai dar a direção. O mais ele fará. Não tome decisão como Esaú tomou, não tome decisão como essa que Abraão tomou, não tome decisão como outros na Bíblia fizeram e tomaram decisões erradas. Judas, que foi trair Jesus. Não faça isso, amado. Tome a decisão dentro da vontade de Deus. Fique do lado de Deus. As propostas do mundo sempre são enganosas, são deliciosas, são as melhores, mas elas geram morte lá na frente. Elas geram perdas. Você pode ver pela sociedade como está hoje. A sociedade é toda contrária a Deus. E você vê o que está acontecendo. Famílias destruídas, jovens destruídos, sociedades destruídas, tudo destruído. Por quê? Porque está indo contra a vontade de Deus. Agora, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós prevalecemos. E nesse mês de agosto, que você prevaleça, que você vença nesse mês de agosto, que portas estejam abertas, que os teus cuidados estejam nas mãos do Senhor, e tudo aquilo que você fizer, você seja bem sucedido. Você acredita nisso? Show de visão do pensamento, show de visão da alma, porque aquele que fez a promessa é fiel. Assim seja, assim disse o nosso Deus.